encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículos 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor. E os filhos não estavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que és? Por que eu sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor. 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu bem, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aplaudam a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus! Senhor, podemos assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que como vaso de barro que sou, eu preciso ser usado pelo Senhor. Que nesse momento não seja o homem, não seja pastor, mas seja o Teu servo, fazendo a Tua vontade. Usa-me com ousadia, Pai. Revela a Tua igreja e a mim aquilo que o Senhor colocou através da Sua palavra no meu coração. Sim. Amados, a palavra de Deus diz que vai falar, para nós nessa noite, na criação de um povo, o povo israelita. E Deus começa a falar desse povo através de um homem, Abraão, quando Deus chama Abraão de Ur, e faz uma promessa a Abraão. E essa promessa, Deus estende a sua linhagem, ele fala: ti e a sua semente, Olha aí, herdarão aquilo que Deus havia prometido a ele. De fazer o quê? De Abraão uma grande nação. Um homem que resolveu seguir o Senhor, que ouviu o chamado do Senhor, e nós sabemos que através dessa vida, Deus levantou um povo. E é impressionante quando você começa a ler tudo que está escrito no tempo correto de Deus. olha aí, creio. Tudo. É verdade. De ti farei uma semente, de ti nascerão reis, de ti isso, de ti aquilo, tudo que Deus fala na palavra acontece. E nós vamos ver que esses patriarcas eram homens que recebiam diretamente de Deus a unção, porque eram homens que tinham sobre a responsabilidade do seu falar, às vezes, milhares de pessoas naquilo que Deus colocava no seu coração. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, e foi assim com Jacó. E o nome de Jacó nós sabemos que chama-se agarrado ao calcanhar, ou suplantador. E o termo suplantador muitas vezes é mal interpretado. A pessoa acha que ser suplantador é ser uma pessoa que quer suplantar tudo, que quer pegar para si, mas não é assim. O suplantador também é aquele que não, amados, o suplantador é aquele que não aceita aquilo que está acontecendo. Ele quer mais, ele vai buscar mais, ele vai achar mais. Por quê? Porque é uma pessoa que não aceita aquilo que está acontecendo na vida dele. E aqui nós vimos que quando Deus chama esse homem, chama Abraão, de Abraão para Isaac, e de Isaac nasce
os dois filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, irmãos, tem uma história maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos ver nesta noite, através da palavra de Deus, um homem que mentiu, um homem que enganou, e a gente que é perfeito, né, pastor? Já começa. Como que Deus chama um mentiroso? Olha aí. Como que Deus chama uma pessoa que engana? Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. É difícil. Quem nunca enganou também, eu poderia pedir para levantar a mão. Nós, às vezes, irmãos, pecamos até sem querer. É nossa natureza pecaminosa. E se não é Deus na nossa vida, eu diria que antes de cada segundo nós estaríamos pecando. É verdade. Porque a nossa carne a todo instante está aí lutando com a gente. Mas vamos ao contexto dessa palavra maravilhosa. 25, nós já vimos aqui, né? No versículo de número 27, capítulo de número 'Eu vou ter que pôr o óculos. Eu esqueci do óculos, estava lá. Glória a Deus. No capítulo de número 27, Deus, através da vida do servo dele, Isaac, ele chama o seu filho Esaú. Irmão, vamos entender um pouquinho o que acontecia nessa família. Esaú era carne, mais carne, digamos assim. Jacó era mais espírito, não que ele fosse espiritual, mas a Bíblia e a história da Bíblia nos mostra que Jacó estava sempre na tenda, sempre conversando com a mãe. Já Esaú era o contrário, estava sempre nos campos, sempre lutando, sempre buscando caças, esse tipo de coisa. E tanto a Bíblia como a história dos hebreus nos ensinam por que Jacó ficava mais na tenda. Na tenda, quem conversava mais com ele era sua mãe, Rebeca. Obrigado, Ana. Nada como ter um abençoado de um irmão. Glória. E o que Rebeca falava para Jacó? Olha, seu avô foi um homem chamado por Deus. E Deus deixou essas promessas para seu avô. E de seu avô veio para seu pai. E de seu pai, na nossa linhagem, isso vai acontecer. Mas não se esqueça que o primogênito é Esaú. Olha aí. Mas a promessa aqui de Deus, ela fala o quê? Volta um minutinho, amado. 27, 25. De novo, o 22 e o 23. Põe no 23, por favor. Os dois lutavam dentro do ventre da mãe. E é impressionante que às vezes a gente lê um versículo da Bíblia e acha sem sentido, uma coisinha normal. Era normal que os gêmeos lutassem dentro do ventre da mãe? Eu queria até que seja, porque eu nunca me engravidei. Mas quando você lê a história, você percebe que essa luta, pastor, era constante dentro dele. A tal ponto que incomodou a Rebeca a fazer o que, irmãos? A orar a Deus. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esse povo, que mais tarde nós vamos ver, serão os edomitas, vai se tornar
um império tão forte que à medida que quando Moisés tira o povo do Egito, eles não permitem que passe pelas terras dele. Olha aí. Eles não permitem. E eles tinham um poder bélico tamanho que Deus colocou no coração de Moisés de não fazer aquela batalha, evitar passar por ali. Mas nós vamos ver o que? Essa luta, quando nascem os dois, eu não sei a infância deles, a Bíblia não fala nada, mas eles praticamente não se davam a tal ponto que, estando Jacó preparando um guisado, fazendo algo para comer, Esaú chega do campo, chega com fome. E é normal em qualquer família, em qualquer casa, se um parente está comendo, o outro chega e dá um pouco, e dá um pedaço. E o que Jacó fez? Não, eu não vou dar. Eu não vou dar, eu não vou dizer. Eu quero que você me prometa e me venda a sua primogenitura. Olha aí. Esaú deveria, naquele momento, aí está escrito aqui, deveria o quê? Deveria contestar: não, eu sou um primogênito, eu não vou abrir mão daquilo que é meu por herança. Mas ele desdenha da herança, ele não liga, ele fala assim: estou morrendo mesmo de fome, para que vai me servir essa progenitura? E Jacó fala para ele: jura-me que você está me vendendo essa progenitura. E assim ele vende a progenitura. No capítulo de número 27, chega o tempo em que o pai pensa em abençoar, pensa em trazer para a realidade aquela progenitura que estava prometido a Esaú. E irmãos, o trabalhar de Deus é tamanho que você vai ver agora que quando Isaac chama Esaú, Isaac tem 132 anos. Com 132 anos naquela época, o homem ainda era um homem vital, era um homem forte. Mas ele chama Esaú e começa a falar de sinais de morte. Veja o que ele fala para Esaú: e aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, e chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele fala: eis-me aqui. E ele diz: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E a esposa Rebeca, verso número 5, o escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E então Rebeca chama Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-lhe caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu come e te abençoe diante da face do Senhor, antes que morra. A Bíblia fala que a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Isso está em 1 Coríntios 15. E que todo homem que tem um encontro com Deus vai ter a sua vida, a sua história transformada. Essa mensagem, irmão, nós vamos ver que isso vai acontecer na vida de um homem.
não dos dois. Por quê? Porque um vai lutar para ser transformado, enquanto que o outro não vai dar a menor importância àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Portanto, no 23 aqui, nós temos uma resposta de Deus. Nós temos uma resposta de Deus. Pode deixar só um minutinho. E o maior servirá o menor. E todos nós sabemos que quando Deus fala, está decretado. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. O Senhor falou, vai acontecer. O Senhor prometeu, aguarda. Que no tempo, tudo aquilo que Ele prometeu vai acontecer. O pai, Esaú, tendia a carne. A mãe, Rebeca, tendia o espírito. Mas Deus tinha um plano melhor para Jacó. E o plano de Deus era melhor. Mas, irmãos, como eu já disse para vocês, eu não canso de repetir, eu não gosto de pregar sem provar na palavra. Veja bem, coloca para nós, irmãos, Romanos 9:13. Romanos 9, versículo de número 13. Quando Deus olhou para o ventre de Rebeca, viu dois meninos brigando, entre aspas, lutando entre si. E quando ela orou a Deus, Deus dá uma resposta: o maior servirá o menor. Mas eles eram ambos crianças, não tinham pecado. Mas muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, Deus já te conhecia. Aleluia! Deus já sabia o plano que Ele tinha para a sua vida. E irmãos, hoje estão aqui pessoas que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Jesus, eu creio, Pai. Pessoas que estão nos ouvindo pela live, Deus tem um plano na sua vida. Eu não sei qual é, mas Deus tem. Aleluia. Então, irmãos, antes das crianças nascerem, Deus já olhava o coração deles e sabia o quê? Que Esaú seria a carne e que Jacó poderia ser transformado. Olha aí. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Santo Deus. Então nós vimos aqui, volta lá para o 27, por favor, que o plano de Esaú era abençoar. Aliás, o plano de Isaac era abençoar a Esaú. E o plano da mãe, abençoar a Jacó. Irmãos, veja no 27, 28 e 29. Gênesis 27. E chegou-se e beijou-o, então, e cheirou as suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Põe o outro versículo, amado. Assim, pois, te dê Deus dos orvalhos dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Essa passagem é Isaac abençoando, falando das bênçãos a quem? A Esaú. E Esaú vai se preparar, perdoe-me. Eu já me enrolei aqui, me perdoe, essa que é a verdade. Essa é a bênção que o pai Isaac impetra sobre a vida do filho Jacó. Depois que ele impetra essa bênção, veja que assim ele fala: agora, assim pois Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e te dê abundância de trigo e de mosto. Jacó, sai da presença do
pai. E Esaú volta com o guisado. E quando Esaú volta com o guisado, ele vai até o pai. E ele fala: pai, eu preparei o teu guisado. Está aqui. E o pai, que como nós vimos, disse que não estava enxergando bem, que não estava vendo bem, e já era o plano de Deus. Olha aí. Já era o plano de Deus. Sabe por quê? Esse homem iria viver mais de 40 e poucos anos. Mas Deus permitiu que uma doença, Deus permitiu que algo acontecesse nos seus olhos, para que ele não, para que ele achasse que era o tempo de abençoar os filhos para aquilo que Deus tinha chamado. E então ele chama Esaú, discute com ele. Esaú fala para ele: o senhor tem só uma bênção, meu pai? Então ele fala para Esaú: tem só uma bênção, meu pai? O 38. Abençoa-me também a mim, pai. E levantou a sua voz Esaú e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a sua habitação será nas gorduras da terra e nos orvalhos dos céus, e pela tua espada viverás. 40. E ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Aleluia, Deus. É santo. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa chamada, tem um peso espiritual muito grande. E muitas vezes nós não atentamos para isso. Essa bênção que Deus, que o Pai agora impetra sobre a vida de Esaú, ela só terá libertação 20 e poucos anos depois. Nós vamos ver pela palavra de Deus, porque aí Isaque tem um plano, Deus tem outro, Rebeca tem outro, mas o plano de Deus é sempre melhor, né? E aí Esaú, depois desse acontecimento, depois que o irmão engana ele, o irmão promete e compra dele a sua progenitura, Isaque chama a seu filho Jacó e pede para ele que vá até Padan-Aram, que era a terra de um parente seu, para que os dois não entrassem em conflito físico, porque Esaú prometeu matar o irmão. Depois de tudo isso que aconteceu, ele promete: eu vou matar o meu irmão assim que eu tiver uma oportunidade, claro. Então, nós sabemos que Jacó vai para Padan-Aram, como seu pai ordenara. E ele chegou em 28, e ele chega assim que ele começa a partida. 28, capítulo 28, versículo, foi do 10 ao 17, amém? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. Eita Deus clemente, Deus fiel, aleluia. É impressionante que nós temos um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão... Eu não encontro palavras muitas vezes para falar de Deus, porque Deus vai se revelar a um homem que até agora era um
vai dar uma oportunidade a esse homem de se recuperar, de se regenerar. E assim é Deus em cada um das nossas vidas. Aleluia! Nós somos mentirosos, nós somos enganadores, nós somos pecaminosos, uns mais, outros menos, mas todos. Mas Deus tem um sonho de nos regenerar. Deus tem uma promessa de mudar a nossa vida. E quando isso acontece, irmão, sinta-se gratificado, porque mesmo que você é chamado, e muitas vezes o seu chamado é pesado, muitas vezes a gente tem vontade de parar, muitas vezes a gente tem vontade de, será que é isso mesmo? Por que isso está me acontecendo? Por que a minha vida está assim? Porque eu olho para a vida do outro, eu olho para a vida do outro e eu faço um peso. E eu vejo que na minha maneira de ver, não está bem. Mas Deus tem o melhor. Deus vai provar para mim que o amanhã, aquilo que eu estou passando hoje, foi aquilo que Deus separou para que fosse. Jesus, glória a Deus. Senhor! E eis que era posto uma escada cujo topo tocava no céu, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O próprio Senhor Jesus vai usar essa linguagem. Eis que te digo que a partir de hoje verás anjos subindo e descendo, e uma escada com homens, com anjos subindo e descendo. O 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, eu darei a ti a tua semente. Meu Deus! A tua semente será como o pó da terra, que estenderá-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti serão benditas, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção chegou a nós, essa bênção está na sua vida, essa bênção está na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Põe o 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Oh, glória! Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho te dito. Meu irmão, minha irmã, quando Deus tem uma promessa, Ele fala que não nos deixa, e eu creio nisso, até que se cumpra na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que Ele nos diz. Aleluia! Há momentos que nós não entendemos o que está acontecendo, há momentos que nós não sabemos por que isso está acontecendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, não sei. Mas Deus não deixou de estar comigo. Aleluia. Mas Deus não deixou de caminhar comigo. E há uma promessa de Deus, que o meu amanhã será melhor. E eu creio nisso, porque quem Deus não é homem para mentir. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o 16. Aleluia. Glórias a Deus. E acordado, pois Jacó do seu sonho, disse: Oh, irmão, isso não é para qualquer um. Eu sei que talvez há mentes aqui que não entendam, sabe, Cássia? Olha o privilégio que Deus está falando da sua vida, Cássia, da sua vida, da minha vida. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Glória a Deus. 17. Agora, irmãos. Irmão. Aleluia.
Olha o que Deus promete a esse homem, e através desse homem para a minha vida e para a tua vida. Meu Deus. Temeu por reconhecer o lugar do primeiro encontro, mas percebeu que o lugar de autoridade espiritual era terrível, Olha aí. espantoso, formidável, extraordinário. E ele se pergunta: que lugar é esse? E responde a si mesmo: esta é a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Quem é a porta dos céus, irmãos? Quem é a porta dos céus? Jesus o Cristo. Quem é o caminho? Jesus o Cristo. É o primeiro encontro que Jacó teve. Ele reconhece que aquele lugar, de tão terrível, de tão maravilhoso, de tudo aquilo que ele estava vivendo, não podia ser outro, senão o lugar onde Cristo estava, por ser a porta e por ser o caminho. E naquele lugar Deus faz uma promessa para ele, de bênção. Olha o que Deus fala: por isso chamou-se aquele lugar Betel, casa de Deus. E Jacó chega a Harã, se casa com Raquel, trabalha com ela, por ela, mas recebe Leia. Nós sabemos dessa história. Por que, irmão? Ele trabalha aproximadamente 20, 21 anos. E durante todo esse tempo ele é enganado pelo sogro. Pastor, eu não estou entendendo nada. O senhor acabou de falar que esse homem teve um encontro com Jesus, reconheceu que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que ele o abençoaria, e ele vai trabalhar 21 anos sendo enganado. Sim. Deus não pode negar a palavra dele. Meu Deus. Tudo aquilo que o homem fizer, isso ele vai colher. Ele enganou, ele foi enganado. Ele enganou, ele foi enganado. Mas havia sobre a vida dele uma promessa de mudança. Deus nos chama, e quando nós estávamos no mundo, nós éramos as piores coisas do mundo. Não somos melhores, mas nós temos Cristo hoje, e Jesus é o nosso espelho. Quem nos vê, o Pai nos vê, vê Cristo nas nossas vidas, não porque nós merecemos, mas porque Jesus pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Então ele chamou aquele lugar Betel. Ele vai até Harã, casa-se com Raquel e volta. Tudo aquilo que ele fez durante o tempo, ele também recebeu de volta. Durante os 21 anos de trabalho, foi enganado. E no 33, ele recebe uma mensagem de Deus, ele recebe uma palavra de Deus que ele deveria voltar. Coloque de novo o 27:15, por favor. Então é 26:15. Deixa eu ver. Total da vez. Perdoe-me, é 28:15.
Qual é a promessa de Deus, irmãos? Eis que estou contigo. Vamos ler todos nós. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho te dito. Essa é uma promessa linda na vida de Jacó. Jacó vai, trabalha, casa, tem 12 filhos e volta. E volta como? Volta rico. Saiu daquele lugar com um cajadinho na mão. Agora ele volta super abençoado. Rico, rebanho, dezenas de cabras, dezenas de jumentos, dezenas de burros, dezenas de animais que atestavam que ele realmente havia sido próspero, ainda que o sogro tentou lhe roubar. Mas havia promessa de Esaú sobre a vida dele, que o mataria. Olha aí. E quando Jacó chega no vale de Jaboque, vamos ver que versículo que é. Pastor, o senhor acredita que eu não tive tempo de passar tempo? Olha aí. Eu cheguei em casa, eu não dei, me perdoe até. Mas Deus está falando. Aleluia. Quando você tiver um tempinho, leia essa passagem até o versículo 33, até o capítulo 33. E quando ele está voltando, Jacó envia mensageiros a Esaú. Irmão, lembrem-se que quase todas as pregações que nós ouvimos aqui, uma das coisas que Deus sempre nos fala: não temas. Não temas. Eis que estou contigo, não temas. Várias as mensagens que Deus fala, e Ele sempre pede para nós tirar o temor do nosso coração, porque o medo nos impede de caminhar, o medo nos impede de prosseguir, o medo nos impede de ver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Verdade. E quando Esaú está voltando, aliás, Jacó está voltando, ele volta podre de rico, e então ele tem estratégias, e manda os empregados avisarem a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua pátria, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe: assim direis a meu senhor, ele chamando o irmão dele de senhor, assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois, e tenho jumentos, e tenho ovelhas, e tenho servos, e tenho servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E aí, irmãos, como sempre nós fazemos, mesmo sendo cristão, nós erramos muito, a cada instante nós erramos, porque nós muitas vezes, por medo, nós deixamos de agir na palavra. Ele pensou: eu tenho muita coisa, muito rebanho, e meu irmão vem comigo com 400 homens, eu vou separar um X de animais para cá, outro X de animais para lá, vou fazer vários rebanhos e vou enviar à frente com a minha família, e com certeza ele vai se agradar dos rebanhos, ele vai, mas dentro do coração dele
o medo não saía. Essa, irmão, é uma das passagens mais lindas quando você tem entendimento, porque tudo que ele havia conquistado até agora, as riquezas, a família, se ele não desfrutasse, do que valeria a pena? Olha aí, papai. De nada. Então ele envia à frente e aguarda que seu irmão venha se encontrar com ele. E ele falava, porque se Esaú vira um bando e o ferir, o outro escapa. Mas ele continua, no 32:11, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha ele e me fira a mim e a mãe com os filhos. Aí ele fala com Deus, e tu o disseste, certamente te farei bem, a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou aquela noite, e tomou-lhe do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, 40 vacas, e deu nas mãos do seu servo cada rebanho à parte, e disse ao seu servo: passe-me adiante da minha casa, e põe adiante entre o rebanho e outro rebanho. E ordenou ao primeiro: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: quem és? E para onde vais? E de quem são esses diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que te envia o seu servo a Esaú. E eis que ele mesmo vem atrás de ti. Meu Deus. Irmãos, a intenção dele, humana, segundo os olhos dele, segundo aquilo que estava no coração dele, poderia agradar ao irmão, mas o medo não saía, irmã Daiane. O medo não saía. Veja que ele cobra a Deus: o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. E Deus não fica devendo nada a ninguém. E Deus envia um anjo. Glórias a Deus, aleluia. E Jacó passa a noite no vale, e eu aplacarei. E assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jabó. E tomou e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, põe o 32:24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um anjo. Irmãos, algumas vezes, às vezes até em louvor, você vai ouvir que Jacó lutou com Deus. Não, Jacó não lutou com Deus. Mas entenda uma coisa: Deus enviou quem? Um anjo. Os anjos são ministros de Deus. Como quando Deus envia um anjo para uma tarefa, aquele anjo tem o mesmo poder de Deus para fazer aquilo que Deus mandou. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Deus enviou aquele anjo para lutar com Jacó. Claro que o anjo é mais forte fisicamente. Não entenda isso daqui como uma luta de homem com homem, quem vencer vai levar. Não! Não! Aqui, tudo que eu falei está concentrado nesse versículo. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Vamos ler mais, você vai entender. Meu Deus, é forte essa palavra, Pai. Jacó ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, vendo que não prevalecia contra ele. Tocou
a juntura da sua coxa, e se desdobrou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E o anjo disse: deixa-me ir, porque já a honra subiu. Deixa-me ir, porque o dia já vem chegando. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. Meu Deus. E o anjo olha para ele e diz: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então o anjo disse: não se chamará mais Jacó teu nome, mas Israel. Amém, Pois Jesus. como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. É forte. O que aconteceu? Ele estava lutando para derrotar o anjo, lutando para ser mais forte do que o anjo. Aparentemente a leitura nos leva a isso, mas ele estava lutando, buscando uma bênção. Ele não sabia o que o anjo iria fazer para abençoá-lo. Só que, irmãos, ele fala: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E o anjo olha para ele e fala: como se chama? Jacó, enganador, suplantador. Não! Você não é mais Jacó. Você passa a ser príncipe. Aí, você passa a ser príncipe. Você passa a ser um homem que ninguém vai derrotar. Você passa a ser abençoado de Deus. E olha o 33:4. O que vai acontecer? Agora ele está na frente de Esaú. Só que ele está abençoado. Ele não tem medo, pastor. Ele não tem medo. Ele olha para Esaú e Esaú olha para ele. Eu vou ler no 33 também. 33:3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou-se a seu irmão. E então Esaú correu ao encontro e abraçou-o e beijou-o, lançou-se sobre o pescoço e o beijou, e choraram. Todo medo se esvaiu, todo medo foi embora, toda sentença de morte foi embora. O que eu aprendo, pastor? Que quando eu tenho um encontro com Deus, a minha vida é mudada. Meus temores se vão. Aquilo que eu não consigo fazer pela minha carne, Deus vai me mostrar um caminho. Deus vai fazer com que eu tenha sonhos. Deus vai fazer que algo na minha vida aconteça, para que eu não seja mais um medroso, um covarde. Porque no reino de Deus a palavra do Senhor diz que nós teremos que ser fortes para alcançarmos o reino. Que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Que Deus não tem compromisso com aqueles que temem. Deus não tem compromisso com os que retrocedem. Mas quando Deus diz: eu te abençoarei, já estamos abençoados. Quando diz que vai cumprir as promessas na nossa vida, elas vão se cumprir. Na minha vida, irmão, na sua vida. Não importa a circunstância, porque nós, os homens, nós olhamos para o que vemos, mas o Espírito enxerga aquilo que Ele fará. O Espírito enxerga aquilo que Ele vai fazer. Se Deus tem promessa na sua vida, Tiago, Daiane, irmã, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Deus vai fazer. Que Deus tem promessa na vida de cada um aqui. Eu creio. Não importa o tamanho da promessa, porque para você às vezes pode ser algo pequenininho, mas para Deus é algo grande. Porque você faz parte do corpo do Senhor e Ele não despreza nenhum. A unha para Deus tem o mesmo valor dos olhos. Então, irmão, entenda que aquilo que está prometido na sua vida vai se cumprir.